Olá pessoal! Sejam bem-vindos! Conheçam a história da Ponte Salvador-Itaparica. Um projeto de 1960. Pouca gente nessa baía se dá conta que a chamada Ponte de Itaparica, aquela que ligará a grande ilha ao continente do lado de cá, estava prevista desde os anos 60 e 70 do século passado, quando se construía a BR-101, ligando o sul do país ao nordeste pelo litoral. Naquela ocasião, não se previa que a grande ponte terminasse dentro de Salvador, muito embora, aquela época ainda reunia condições de suportar o fluxo de tráfego oriundo dessa construção. Por exemplo, ainda não existia a Avenida do Contorno, onde ela poderia se integrar via Vales do Canela e do Xame-Xame. Por que isto? Simplesmente porque a ideia de sua construção fazia parte do projeto global da BR-101, estrada que liga o sul do país ao nordeste pelo litoral. Quando construída, a obra provocaria uma redução de sua extensão em cerca de 100 a 150 quilômetros, desde que evitaria sua interiorização em direção à Feira de Santana, bem como permaneceria litorânea, segundo a ideia original. E como seria cumprida esta trajetória? A estrada alcançaria a ilha de Itaparica, e daí por um conjunto de 2 ou 3 pontes de médio e pequeno porte, desembocaria na região de Aratu e seguiria em frente pela linha verde até alcançar o estado de Sergipe, e etc. Por que Aratu? Ali estaria sendo construído um porto e a ponte iria representar um grande reforço estrutural. Vale salientar nessa oportunidade que a ponte não cruzaria o trajeto principal dos navios que chegam a Salvador pela Boca da Barra, caso dos transatlânticos e outros menores, nem impediria o livre acesso aos navios de guerra da futura base naval de Aratu, bem como ao porto de Aratu. Isso, além de ser estratégico em todos os sentidos, representaria uma enorme e gigantesca economia de recursos. Por exemplo, as pontes não precisariam ser tão altas, nem precisariam de dispositivos técnicos de deslocação de sua parte central para a passagem dos navios de grande porte. Por fim e principalmente, elas seriam construídas em locais de 10 a 20 vezes mais rasos que em certos trechos da Baía de Todos os Santos, o Canal Central, por exemplo, com profundidades de até 2.000 metros. Mas, dessa maneira, os habitantes de Salvador e Itaparica não teriam acesso ao centro nervoso das duas localidades? Em verdade não teriam e não podem ter, tecnicamente falando, principalmente em Salvador. Falam de sua finalização em Água de Meninos. Não dá. Aquela área está destinada para crescimento do Porto de Salvador, terminal de contêineres etc. E não para receber o fluxo de carros de uma ponte. Não tem como. Pelo plano original e correto da construção da ponte de Itaparica, o morador de Salvador teria que se deslocar até Aratu e daí pegar a ponte. Por sua vez, o morador de Itaparica saltaria em Aratu e se dirigiria de metrô para Salvador. Mas falar em metrô em Salvador é uma imprudência. Não deveria ser. É a solução que encontraram para todas as cidades do mundo e Salvador não pode se constituir numa exceção. Seria melhor um metrô-ônibus, como agora está se falando. Que seja então. Já o pessoal de carro, que está se tornando uma maioria, só vai ter que andar perto de 30 km a mais e 15 minutinhos apenas. Mas por que este plano foi abandonado, apesar de sua importância e congruência técnica? Só há uma resposta: questões de política. É muita gente querendo aparecer. Precisam impressionar o grande público e como tal apresentam um projeto mirabolante, puramente dubalesco, de Dubai. Mas lá era um deserto.